Nosso tema hoje será sobre pensamento, influência e relações. Diante de várias pesquisas, é comprovado que as pessoas elas se comportam diferente em meio a grupos. E como aqui a gente vai atuar, em sua grande maioria, em empresas que são compostas por pessoas, e por serem compostas por pessoas, elas se tornam organismos vivos também. É muito importante que a gente entenda esses padrões e o que leva as pessoas a terem determinadas ações. E no nosso trabalho hoje a gente vai falar um pouquinho dessas ações em grupo, da influência que as nossas ações têm sobre outras pessoas, sobre o comprometimento gradativo. Então a gente vai dar um overview sobre isso. Começando aqui, né, com as ações em grupo. Acho que um primeiro ponto muito importante é o quanto nós, enquanto indivíduos, tomamos coragem para ter diversas ações, né, enquanto estamos em grupo. E aqui a gente traz exemplos, né, que ocorreram recentemente, onde os jogadores, né, eles abandonaram o campo, abandonaram o jogo, né, por conta de um ato preconceituoso que aconteceu. Se um indivíduo tivesse tomado essa decisão, o jogo não teria parado. Mas quando todos se uniram, né, essa coragem ela veio e realmente surgiu o efeito. O preconceito em si, ele era um tema que estava dentro do capítulo que a gente leu do livro do Myers, que é Psicologia, e ele fala sobre como determinados comportamentos, eu acho que isso vai entrar em tudo que a gente vai falar aqui, aos pouquinhos se tornam normais. Esse comportamento que a gente viu no jogo do PSG é uma reação a algo que tinha se tornado normal e agora a gente está desconstruindo para que não seja mais um padrão comum. Então, o racismo, a gente sabe que não é uma coisa positiva, mas foi algo que foi sendo aos pouquinhos inserido em todo mundo, algo que foi sendo naturalizado, e agora a gente está vendo essa contracorrente de união mesmo, de ter coragem em grupo, de proteger, porque não é uma situação digna, não é algo que seja esperado, natural, digamos assim. Tanto que isso aí já aconteceu várias vezes, não foi, tipo, só nesse jogo que aconteceu os atos racistas, né? Tipo, já tinha acontecido anteriormente, só que dessa vez, tipo, todo o time se mobilizou e resolveram aí parar o jogo, né? É uma iniciativa muito boa, né? Porque, como a Fábio falou, isso já vinha acontecendo há muitos anos, né? E com essa iniciativa de não só uma pessoa, né, ir contra, mas sim o time todo e parar o jogo, né? Porque hoje o jogo ele é levado como uma coisa muito importante, um esporte muito, muito visto, né, no mundo. Então, né, foi uma atitude boa e espero que isso nunca mais ocorra, né? Ou que outras pessoas tomam também a iniciativa de não aceitar mais isso, nessa questão do racismo em si, né, e entre os outros racismos que existem, né, enfim, toda essa questão, né. Aqui foi muito legal o que a Fabi falou, porque se a gente for fazer uma retrospectiva de outras ações que tinham acontecido no passado, como aquela vez que atiraram uma banana no campo, acho que foi para o Daniel Alves, teve outras situações realmente no passado, a gente vai vendo que isso aos poucos não vai sendo mais aceito, até chegar ao ponto de precisar todo mundo se unir e parar um jogo e dizer a gente não vai mais jogar. Isso é muito importante. Então, a união de todo mundo está ali contra um posicionamento que não concorda. Isso traz para o lado bom, que foi essa situação dos jogadores que decidiram não continuar o jogo por uma atitude inaceitável por parte do árbitro, e como é outro tópico que a Ana trouxe aqui, que é do homem morto por um grupo de pessoas. Esse é o lado negativo da coisa, né, Ana? É a parte ruim dessa coragem que agir em grupo traz, né? Essa notícia ela repercutiu há pouco tempo, onde uma mulher, está tendo ainda investigações, né, mas ela saiu espalhando boatos a respeito desse homem. E eles estavam em uma praça e as pessoas se revoltaram contra ele e acabou que ele ficou, né, 10 dias internado, ele acabou vindo a falecer, porque 10 pessoas começaram a agredir ele por algo que nem tinha acontecido. Então, muitas pessoas jamais iriam ter essa iniciativa sozinhas, mas elas começam a terem coragem a partir do momento que elas se acham acolhidas, né, pelo grupo. A aceitação, né?
aceitação geral, e é algo que o livro que a gente leu para fazer o trabalho aqui, ele fala que nós, como seres humanos, temos a tendência a ceder à pressão social. Aqui é a mesma coisa de seguir o fluxo, de seguir a onda. Uma pessoa começou e as outras foram desencadeando ali, se sentiram empoderadas pelo fato de estarem fazendo algo que julgavam certo, né? E também um outro ponto, né, essa alteração de desempenho que ocorre quando estamos em grupo, né, essa mudança de comportamento. Aqui vai ser também para o lado positivo, como a gente trouxe outro exemplo do futebol aqui, os times que jogam em casa se sentem mais confortáveis, então vão ter respostas mais positivas nos desafios. Acho que isso também entra na questão da gente se sentir confortável na empresa onde a gente trabalha para trazer bons resultados. No contexto empresarial, acho que vai ser mais nesse sentido. Se sentir acolhido, ser reconhecido, vai trazer uma resposta mais positiva, né? E algo que também tem no capítulo em que a gente leu é o quanto isso pode ser tanto positivo quanto negativo também. Aonde, quando uma pessoa ela tem uma habilidade em fazer aquilo, quando ela se sente confortável, quando ela está diante de uma plateia, muito provável que ela tenha um desempenho muito melhor do que se ela estivesse sozinha. Mas também pode acontecer o inverso, né? Quando a pessoa não está tão segura, ela pode não ter um bom desempenho, que foi o que aconteceu, né, na Copa do Brasil, onde o Brasil perdeu em casa. Então, tem esses dois pontos. E eu acho que essa questão do comportamento vai muito da forma que a gente se percebe. É uma questão de autorreflexão também. Pode ser que a gente fique confiante e ignore a incapacidade ou o despreparo que a gente tenha justamente porque está confortável, ou pode servir de estímulo, aquele conforto pode gerar uma busca ali pela meta, pelo objetivo, tem os dois lados. E aqui também, né, a prova da CNH, onde a gente tem um alto índice, né, de reprovação na autoescola. As pessoas, a maior parte das pessoas, elas sabem fazer, elas sabem dirigir, mas quando elas se veem diante de alguém supervisionando elas travam e não conseguem, né, desenvolver o que elas fizeram durante todas as aulas. Isso acontece não somente, né, nessa questão da CNH, tem muitas pessoas que também se privam de fazer algo, né, tanto pela questão do medo de errar, né, do medo de não saber o que fazer ou de não estar certo, né, elas se privam muitas vezes de fazer diferente, né, fazer algo diferente, elas também se privam por causa disso, não somente, né, faculdade, CNH, provas, enfim, né, tem outras questões também que se encaixam nisso. Na verdade, muitas coisas, quando tu tá sendo observada, tu não consegue fazer da maneira certa, tipo, tu se sente meio pressionada às vezes, tipo, tu acha que não vai ser capaz de fazer quando tá sendo observado por alguém. Eu tenho uma experiência da empresa que eu trabalho hoje. Logo que eu iniciei na empresa, eu tinha muito medo de conversar do lado das pessoas. Como a gente trabalha em grupo, eu tinha muito medo de conversar ao lado delas, porque como eu falo no telefone o dia todo, eu tinha esse medo de errar, de estar fazendo algo errado. Mas aí depois, com o tempo, tu vai pegando jeito, né? Tu se familiariza com a coisa e aí tu vai pegando jeito, vai se soltando e acaba que flui tudo, né, normal, tudo bem certinho. E tu tem que acreditar no teu potencial, né? Tu se sente mais acolhido, tu já conhece o lugar, tu conhece as pessoas. E também o nosso terceiro tópico, né, esse comprometimento gradativo. Isso é bastante interessante, as pesquisas, mas também gera um pouco de medo, né? O quanto as pessoas que julgavam jamais desenvolver alguma ação, quando elas começam aos poucos, elas começam a ver o quanto elas evoluíram de um extremo ao outro a partir de pequenos passos. Então, aqui a gente traz, né, exemplos de pessoas, de devedores, né, que começam com as pequenas compras, comprando pouquinhas coisas de pequenos valores e quando vê, estão endividados. Aqui a gente também a questão da vida saudável, eu acredito que seria dos hábitos aos poucos, então começa ali com substituindo o carboidrato, cortando o refrigerante, o X no final de semana, e aos poucos vai construindo esse hábito de vida saudável.
E além disso, ali, em relação à vida saudável, tu, às vezes, primeiro tu começas até diminuindo as quantidades, mudando, fazendo pequenas alterações ali, tipo, ingerindo mais água também, tipo, deixando de consumir, tipo, alguns tipos de alimentos, tipo, fast food, essas coisas, tu acaba deixando de consumir, ou consumir bem menos aí. A questão também da novela, né, a famosa novela da Globo, onde a Bibi Perigosa, ela era uma pessoa, digamos, certa, né, e aos poucos ela foi se deixando levar ao mundo do crime, até que ela se tornou parte, né, daquele grupo. Ela foi sendo influenciada e aos poucos ela se tornou algo grande dentro nela, ela se entrou por completo no mundo, digamos, não certo, né. E que também o que é bastante mencionado no livro também é uma influência do Adolf Hitler, né, onde ele levou muitos alemães a matarem milhares, né, de pessoas, não somente judias, e o quanto essa influência ela começou aos poucos, né? A gente viu nas pesquisas pessoas que jamais imaginavam matar, elas começaram aos poucos. Primeiro, entendendo o raciocínio de Hitler, entrando por meio, e a partir disso, né, gerou o Holocausto que a gente já conhece. No livro que a gente leu para preparar o trabalho, tem o que eles chamam de experimento de Milgram, que ele expôs uma série de pessoas para ficarem na posição de professor e colocar para que eles dessem choque a um aprendiz que tinha aparentemente dificuldade de aprendizado ou então fingia não aprender o que eles tinham para ensinar. E eles identificaram alguns pontos dentro desse comportamento, que a pessoa ficava muito suscetível a posições de poder, então a pessoa que estava ali como o líder do experimento tinha um certo poder sobre a pessoa que estava exercendo o experimento, então se ele incentivasse, ela ia continuar a manter aquele comportamento. A figura de autoridade também dentro de uma instituição respeitada, então se a pessoa tem o título ali, ela ganha uma credibilidade, ela consegue influenciar mais as pessoas, isso confirma aquelas pequenas ações até que elas virem um comportamento de forma geral. E a despersonalização da vítima, que eu acho que vem muito de encontro com o que o Hitler fez. Ele despersonificou a figura dos judeus, tornou eles como se fossem a nível de um objeto, para que eles ficassem suscetíveis a esses choques, digamos assim, a toda a violência que ele proliferou ali na Alemanha. Então, não é uma coisa que foi do dia para a noite, é uma construção. Então, não foi algo que ele simplesmente chegou e disse, vocês têm que fazer isso. Ele foi aos poucos construindo isso, e é isso que esse tema que ele propõe, que não é algo que vai acontecer do nada, é uma construção. E isso no ambiente empresarial vem de encontro com o que a gente está vendo em sociologia, que é a cultura empresarial. Então, a cultura organizacional, na verdade. Não é uma coisa que vai vir do dia para a noite. Para que tu possa ter uma empresa próspera, para que tu possa ter funcionários ali dedicados, tu vai precisar ir construindo aos poucos nas pequenas ações do dia a dia. Eu acho que isso é uma visão que o gestor e até os donos de empresa hoje em dia faltam um pouco, porque a gente tem essa tendência ao imediatismo. E essas questões não são de imediato. E hoje, ainda mais com a tecnologia, onde está tudo muito rápido, a gente quer as coisas cada vez mais rápido, o resultado cada vez mais rápido. Mas é algo que prejudica muito, né? Porque a cultura, ela diz muito sobre a instituição, ela diz muito sobre a empresa, e é algo que hoje, nos dias atuais, com a internet, ela precisa sim ser levada a sério. A gente precisa trabalhar isso, porque pequenas coisas, né, que acontecem cotidianamente, que muitas vezes não é tão levado a sério, pode se transformar em um grande ocorrido, né? Hoje o marketing, ele detona uma empresa, né, dependendo de alguma situação. Então, é algo que a gente precisa plantar cotidianamente para que a gente consiga ter um ambiente sustentável em todos os aspectos, né? Principalmente tratando de pessoas. Eu acho que para fechar, né, gurias, a influência, né, que todo esse pensamento, essas relações, elas ocorrem, né, na gestão, que adentra um pouco o que a Nadine, ela já mencionou, né, a questão de a cultura organizacional. Aqui cortou um pouco,
Mas seria o nosso questionamento, né? Como os pensamentos, as relações, elas podem influenciar positivamente dentro das organizações. A gente viu vários exemplos, né? Muitos negativos, e a gente deixa esse questionamento, né? Se a gente consegue influenciar negativamente, a gente também consegue fazer isso, né, para o lado positivo dentro das organizações.